Olá pessoal, bem-vindos à quarta e à última parte do tópico 4, Códigos e Codificação. Nessa parte a gente vai ver a codificação de Huffman, que é um dos algoritmos de codificação, da mesma forma que nós vimos na parte 3 passada, o algoritmo de Shannon-Fanon e o algoritmo de Han-Length. A codificação de Huffman tem várias semelhanças e similaridades com o algoritmo do Shannon-Fanon. Tá? Uma das principais características é o fato de usar uma árvore recursiva não, mas uma árvore binária como construção desse código. Tem uma característica semelhante também de atribuição de códigos menores a símbolos mais frequentes. E essa distribuição da árvore binária é um pouco diferente, isso que faz diferenciar, né, do algoritmo de Shannon-Fanon. Tá? A gente vai ver através de exemplos, né, como isso é construído. Mas a principal diferença da codificação Huffman é que a proposta do Huffman permite gerar, né, um código final cuja eficiência é muito próxima de 1, né, caso seja possível. Quer dizer, nem todas as situações é possível gerar a eficiência máxima. Tá? Depende muito da distribuição de probabilidade. Tá? Chega-se à conclusão de que a codificação do Huffman é igual ou melhor do que do Shannon-Fanon. Tá? Então, a gente diz que o código Huffman é ótimo e o Shannon-Fanon é próximo do ótimo, né, ou subótimo. Vamos exemplificar o algoritmo de Huffman através de um exemplo. Nesse caso é um pouquinho mais complicado do que o exemplo anterior. Tem um símbolo a mais, são 7 símbolos no total, e com uma distribuição de probabilidade ligeiramente diferente. Tá? Então já está aqui ordenado em ordens inversa da ocorrência, né? Então o primeiro caractere, o primeiro símbolo de maior ocorrência é o A, com 0,30, e logo em seguida é o caractere E, né, com 0,22, e assim por diante, até o símbolo G, cuja ocorrência é 0,04. Tá? Então, vamos seguir esse exemplo, né, para execução do algoritmo de Huffman. Vamos primeiramente ordenar os símbolos na horizontal, né, em ordem decrescente de probabilidade, e iniciar o processo agrupando das menores ocorrências primeiro. Tá? Assim, os dois símbolos de menor ocorrência, no caso, seriam o F e o G, e vamos agrupá-los da seguinte forma, né? Em pares, tá? FG, e criar, associá-los a uma árvore binária, tá? Adotando um critério da esquerda ser 0 e a direita ser 1, tá? Criando um novo nó, né, que resulta na soma dessas duas probabilidades, tá? Então, dessas duas ocorrências. Então, o F e G, né, de 2 em 2, é um par, né, sendo juntado, forma um outro nó, né, cuja ocorrência é a soma dos dois. Então 0,06 mais 0,04 resulta em 0,10, 0,10. Tá? E esse novo nó ele é reordenado juntamente com os demais. Tá? Essa nova reordenação faz com que esse conjunto aqui fique depois do B, né? Porque o B tem o 0,09, né? Que é menor do que 0,10. Tá? Então vamos reordenar novamente esse conjunto, o que resulta, né, nesse novo nó, né? Tá? Bom, aqui não precisou ordenar, mas pode ser reordenado também, não tem problema nenhum. Tá? Onde você tem essa junção desses dois nós, o FG, que é o 0,10, com o B, né, que é o 0,09, formando um novo nó, né, cuja soma dá 0,19, né, 0,10, né, 10
mais 0,09, tá? Então, e assim por diante, né? Você reordena aqui e vai juntando os pares. O 0,19 agora vai ter que juntar com o próximo par, né? O próximo nó, que vai ser, na verdade não tem, né? Quais serão os dois nós, próximos nós, né? Dos dois menores? No caso, seria esses dois aqui, o 0,17 e o 0,12, né? Que são menores que o 0,19, tá? Então, o próximo nó é esse aqui, né? Que é o C e o D, cuja soma dá 0,29, né? 0,17 mais 0,12 dá 0,29, tá? Formando, né, um ramo com 0 e 1 aqui, tá? Reordenando novamente, né, qual é o próximo par? O próximo par de dois menores valores é o 0,22 e o 0,19, certo? É o E que está sozinho aqui com esses dois nós aqui, o 0,19, tá? Que resulta nisso aqui, não é isso? O 0,22 e o 0,19, né, o E aqui do lado, formando um novo nó de 0,41, né, que é o 0,19 mais o 0,22. Tá certo isso? Vamos ver o anterior. Opa, desculpe. O anterior é isso, né? Tá? É o 0,29 e 0,19. O próximo é o 0,22 e o 0,19. Certo? É isso, né? 0,22 e o 0,19 formando um novo nó de 0,41. Um novo reordenamento faz com que os dois próximos menores sejam o 0,30 e o 0,29, né? O A e esse conjunto formado pelo C e D, certo? E aí você tem seu novo nó, que é o 0,30 do A mais o 0,29, né? Formando um outro nó com 0,59, tá? Finalmente só sobra dois nós, né? E aí você junta esses dois para formar o 1, né? O nó final, né? Que tem o 0 e 1, tá? Como foi dito, essa ordenação é arbitrária, né? Quer dizer, desde que seja os dois pares menores, né? Está aqui à direita ou à esquerda, tanto faz. Aqui foi adotado um critério de manter sempre, né, o ramo menor do lado direito, né? Tá certo? Bom, o resultado final é o seguinte: essa árvore binária, né? Você separa que a construção dessa árvore é bem diferente da construção do Shannon-Fanon, tá? No Shannon-Fanon a gente fez a construção da árvore de cima para baixo, né? Fomos separando, né, conjuntos grandes, né, conjuntos maiores, tá? Para de cima para baixo, e fomos dividindo até sobrar um único nó em cada ramo, tá? No caso do Huffman, a agregação, né, o juntar dois, tá, é feito sempre juntando os dois menores, né, o par menor, tá? E aí você vai montando a árvore de baixo para cima, tá? Então, no caso do Huffman, a gente chama de bottom up, de baixo para cima, e no caso do Shannon-Fanon, a gente chama de up down, né, de cima para baixo, tá? São dois métodos diferentes de construção de árvores binárias. Resultado final, essa codificação aqui. Então o G passa a ser o 1, 1, 1, 1, né? O F é 1, 1, 1, 0, né? E assim por diante, tá? Esse é o novo código. O A é o 00, né? O C é o 010 e assim por diante, tá? Então vocês podem fazer como exercício, praticar, né, para o mesmo conjunto de probabilidades, codificação Huffman e codificação Shannon-Fanon. Vocês vão ver que o código formam-se códigos diferentes, né? Tá? Bom, vamos medir a eficiência desse código. Vamos listar primeiro o código obtido, né, para cada símbolo. Tem essa propriedade, né, que um símbolo nunca é prefixo do outro. Essa é uma característica da árvore binária, tá? Então
pela própria natureza da árvore, pelo caminho que ele percorre, é impossível você ter um código, né, ser um código ser prefixo do outro, tá? Então não há a possibilidade de ter ambiguidade, e naturalmente não há necessidade de um código especial para separar um símbolo do outro, tá? Bom, esse é o código obtido, e aí colocando-se isso numa mesma tabela, né, nós temos aqui então todo o código, a sequência dos códigos respectivos, associados aos respectivos símbolos, né, a probabilidade de ocorrência de cada símbolo e o tamanho do código, né, tá? O A é com 2 bits, né, o 00, o B com 3 bits, 3 bits, 3 bits, 2, 4 e 4, tá? Então esse é o tamanho do código. O cálculo do tamanho médio, né, do código é o tamanho vezes a probabilidade de ocorrência. Então isso aqui é 0,60, aqui é 0,27, né, e assim por diante. Você tem essa totalização, e a soma total do L médio, tamanho médio do código, é 2,58 bits, unidade de bits, né? O próximo passo é o cálculo da entropia da fonte, né? A entropia é calculado então pela probabilidade, né? A ocorrência da probabilidade vezes, não, na verdade não é vezes, né? Tira-se o logaritmo base 2 do inverso de cada uma dessas probabilidades, tá? E multiplica-se depois com as respectivas probabilidades, né? E a soma total, não se esqueça que isso aqui ele vira positivo, né? Tá? Se você inverte esses valores, a soma total dá 2,55, tá? Então a razão entre a entropia, né, o H de S sobre o L barra, que é o tamanho médio do código, né, ou seja, entre 2,55 dividido por 2,58 dá a eficiência, né, dessa codificação, tá? Então, resumindo, quer dizer, o código Moore-Huffman também chega num índice muito bom, né, de eficiência. No caso não foi o 1, mas quando é possível ele consegue gerar um código ótimo, código 1. Aliás, ele sempre gera um código ótimo, né? Tá? Mas quando é possível, quando o sistema de símbolos permite, isso é a natureza do sistema de símbolo, tá? Não necessariamente é o sistema de código que consegue garantir 100% da eficiência, tá? Então, quando é possível, o código Huffman consegue gerar, tá? Então, a principal diferença entre o Shannon, Fanon e Huffman, né, ambos são eficientes, geram códigos muito próximos de 1, mas só que o Huffman sempre chega no ótimo. Essa é a diferença, né? E a principal diferença e característica, que ambos trabalham com muita coisa semelhante, é que o Huffman é uma montagem do código, ele é bottom-up, quer dizer, de baixo para cima, enquanto que o Shannon-Fanon é de up-down, de cima para baixo, tá? É isso aqui que foi explicado, né? Então, o Shannon-Fanon é subótimo, mas se aproxima bastante do ótimo, e o Huffman é ótimo, tá bom? Mais detalhes, nós temos esse link aqui no Wikipedia para comparando essas duas codificações, tá? Bom, uma coisa importante, né? Ambas codificações são codificações de tamanho variável, tá? E assumem que a distribuição de probabilidade de ambos os símbolos não muda ao longo das emissões ou ao longo da existência dessa codificação, tá? Isso significa que a probabilidade dos símbolos são previamente conhecida, ou seja, são ocorrências que já houveram, né? Você fez uma compilação desses símbolos, você fez uma coletânea desses símbolos, analisou essas ocorrências para depois levantar a probabilidade de ocorrências, né? Então, por isso que ela não muda. Mas existem situações
onde essa distribuição de probabilidade não é conhecida, né? Sistemas de tempo real, por exemplo, os símbolos, ou seja, os códigos vão chegando e você vai adaptando a situação. Você não sabe exatamente o que se esperar do futuro da sequência dos símbolos que irão aparecer. Tá? Nesse caso, é muito difícil de atingir uma codificação ótima, uma eficiência ótima de atribuição desses códigos. Tá? Assim, por exemplo, né, se você tem uma moeda que você conhece a probabilidade de ocorrência de uma cara ou coroa, por exemplo, você garante, né, que haja uma estabilidade, né, nessa ocorrência, independentemente do lançamento, da ordem do lançamento. Tá? Então, nesse caso, com essa distribuição conhecida, tanto Huffman como Shannon conseguem gerar uma codificação altamente eficiente, né, para esses casos. Em outras situações, quando você não sabe também essa ocorrência, você tem que utilizar uma outra técnica uma técnica adaptativa, na verdade, para se obter uma codificação ótima, né? Para ter uma codificação altamente eficiente. Tá? Acontece no caso do textos, porque muitas vezes a ocorrência de uns símbolos depende da ocorrência do símbolo anterior, né? A ocorrência de uma vogal normalmente está vinculada a uma ocorrência de uma consoante antes, né? E assim, esses algoritmos de codificação, tanto o Shannon como o Huffman, têm como objetivo gerar, né, códigos ótimos, ou seja, códigos mais compactos possível, tá? Códigos mais eficientes. Voltando no caso do texto, né? O texto normalmente usa uma tabela fixa, o código ASCII II, né? E é um processo de conversão direta. Né? Dá para fazer uma codificação mais compacta? A resposta é sim, né? Tá? Desde que a gente tenha o conhecimento das probabilidades das letras, né? Mas se você não tem isso, quer dizer, se você não tem como analisar o texto antes para saber qual é a ocorrência, para levantar o seu histograma, tá? A probabilidade passa a ser um processo adaptativo. Então a gente vai ver mais nos tópicos futuros, principalmente quando eu falar sobre compressão de dados. Compressão de dados são técnicas que são utilizadas para tentar achar sempre a máxima eficiência, né, ou no caso uma máxima densidade de informação dentro do código, tá? E aí a gente pode ver algumas técnicas como o LZW, que são técnicas adaptativas, né, cujo objetivo é, à medida que vão chegando os dados, você vai adaptando o seu processo de codificação para manter sempre o código o mais compacto possível. Bom, qual é o resumo desse tópico sobre códigos e codificação? Em essência, nós discutimos desde o começo, né, que existe uma coisa chamada símbolo, que basicamente é um universo vinculado à realidade, vinculado aos dados, né, das características desses dados, ou seja, vinculado àquilo que interessa de um determinado objeto, cuja fonte, que é a fonte dos dados. E inerente a ele você tem um universo, um espaço, a gente chama de espaço de símbolos, né, que é do que é possível, né, em termos de dados, de se obter, né, desse objeto, dessa fonte de dados. Tá? Então, no caso de uma pedra, você tem um parâmetro de interesse, que eventualmente seja o tamanho ou o peso dele, e todo esse universo das pedras que a gente quer medir vai criar um espaço de símbolos possíveis, né? A dimensão do que é possível obter em termos de variedade desses dados. Isso cria um espaço que a gente chama de espaço de símbolos, né? Como símbolo podemos usar um monte de coisas, né? Desde texto, caracteres, né? Imagens, gráficos, algumas abstrações, inclusive, né? Imagens, tudo do universo de símbolos, né? Que a gente usa para associar
a determinado dado a sua representação, né? Então o dado existe porque a gente consegue representar, tá? A codificação é um processo a partir do qual a gente pega esses símbolos, né, e tenta alterar o processo de representação para alguma coisa mais manipulável, mais útil, mais eficiente, né? E a base disso para podermos trabalhar, processar, gerar dados, mais dados derivados, mais dados, ou realizar mais tratamento em cima, né, desses dados. É a partir desse processamento que a gente consegue extrair a informação, extrair o conhecimento, tá? Agora, como é que é essa codificação? A gente deu exemplo de um sistema de codificação binária, né? Trabalhar com bit, justamente porque, primeiro, permite o processamento, e segundo, estamos lidando com a unidade elementar da informação, que é o bit, a partir do qual fica mais visível, fica mais transparente todos os processos de manipulação que estão sendo executados, e fica mais transparente também as vantagens da codificação, né? Tanto que os algoritmos que a gente estudou de codificação do Shannon e do Shannon-Fanon e do Huffman, né, são algoritmos baseados em codificação binária, né? A partir dos bits, isso antes mesmo da computação. Você pode ver que a proposta do Shannon-Fanon ou do Huffman são da década de 50, né, muito antes da computação, tá? Então, são processos interessantes sob o ponto de vista do que o código pode fazer. É uma área muito interessante, para falar a verdade, né, para os atributos. Inclusive, a gente vai discutir isso nos tópicos futuros, né, os próximos tópicos, que vai discutir essa questão de, por exemplo, códigos detectores de erro, códigos que envolvem o tratamento de erro, e códigos que são compressão de dados, né, que envolve comprimir os dados, que essencialmente é maximizar a eficiência da codificação, tá? Então, fica claro também a contribuição do Shannon na lógica da codificação, né? Principalmente pela ideia, né, tanto do espaço da informação como do espaço do código. Você ter a máxima eficiência significa ter a máxima quantidade de informação possível dentro do mínimo de código, né? E a quantidade de informação foi possível se calcular a partir do trabalho, né, da teoria do Shannon, tá? Então, o impacto da teoria de Shannon para codificação, para compressão e para criptografia foi muito grande, tá? Então, é uma abstração, um conjunto de abstrações relevantes nessa discussão. Então, a gente viu também, nesse tópico 4, também a existência, né, do conceito, né, não só do espaço de código, como também espaço da informação, e associados a eles os algoritmos para gerar códigos ótimos, ou seja, concepções matemáticas que, a partir dessas ideias, você consegue gerar de uma forma automatizada praticamente códigos ótimos, né, com máxima compressão, né, máxima eficiência, né, máxima densidade de informação para aquela quantidade de informação disponível, tá? Então, eu acho que o objetivo final desse tópico foi realmente mostrar para vocês, né, como a partir de uma manipulação você consegue ter códigos, né, que têm algumas propriedades muito interessantes, tá? Então, esse, enfim, foi o objetivo, e espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês gostem também dos próximos tópicos vinculados à codificação, que tem essa ênfase, né, em mostrar algumas propriedades muito interessantes a partir da codificação, a partir dessa tradução, né, do universo de símbolos que é inerente à realidade, que é inerente à fonte, né? Da mesma forma que a probabilidade de ocorrência desses símbolos, a probabilidade é inerente à fonte, né? A probabilidade de ocorrência das faces do dado é uma característica do dado, né? Então, a codificação é uma abstração, é um processo de abstração, mas que incorpora essas características do mundo real, né, para um mundo abstrato dos códigos, tá? E esse é o lance legal, interessante, né?
que pode atrair muita gente, né, no interesse da codificação, tá bom? É isso, gente, até o próximo tópico, tá bom? Até mais. Obrigado pela presença e pela audiência. Até mais.